Olá! Hoje então a gente vai ver como é que a gente calcula um tamanho de amostra, tá? A gente vai usar um aplicativo web, tá? Que é o PSS Health, que é um aplicativo que foi desenvolvido por um grupo de estatísticos que atuam aqui no Hospital de Clínicas, né? Um grupo que eu coordeno. Vamos pensar numa motivação, né, para esse cálculo de tamanho de amostra, né? Então, existem diversos artigos falando do impacto do racismo no crescimento econômico, né? Então, entre as áreas, né, que vocês trabalham, a gente pode pensar em várias maneiras, né, de tratar desse assunto, né? Então, quais estratégias podem ser construídas para acabar com a diferença de salários entre brancos e negros? Quais políticas públicas podem estimular o fim dessa diferença entre os salários? Qual o impacto do fim da diferença no PIB de uma cidade? Ou até mesmo qual o impacto na expectativa de vida com o fim dessa diferença, tá? Então eu coloquei aqui nesse material que eu vou deixar disponível lá no Moodle alguns artigos que tratam justamente desse tema, né? Então, qual o impacto econômico de acabar com essa disparidade, o quanto o racismo custa, né, para todos nós, né, um outro artigo, né, falando como o racismo é um impedimento para o desenvolvimento econômico brasileiro, tá? Bom, mas o que isso tem a ver com o cálculo de tamanho de amostra? Vamos começar pensando numa coisa bem simples. Eu quero estimar a renda per capita dos moradores de Porto Alegre, tá? Então, vou começar com uma medida bem direta, né, da posição, né, do quanto uma pessoa ganha, tá? Então, a minha população são os moradores de Porto Alegre e eu quero calcular qual o tamanho de amostra para eu estimar qual é a renda per capita dos moradores de Porto Alegre, tá? Então, sempre que a gente vai calcular um tamanho de amostra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar estudos prévios, né? Então, claro, não é um tema de pesquisa que eu trabalhe, né? Mas para preparar essa aula eu fui fazer um levantamento e eu encontrei dados de 2010, onde a partir desses dados eu consegui calcular a renda média dos moradores de Porto Alegre e o desvio padrão dessa renda, tá? Por que eu preciso dessas informações? A gente vai ver na hora de calcular o tamanho da amostra, que elas são fundamentais para a gente calcular o tamanho da amostra, tá? Só para referência, né? Em 2010, o salário mínimo era de R$540, tá? Ah, professora, mas não tem dados mais recentes, né? 2010 está tão distante. O problema é que eu precisava não só de dado da média, do rendimento médio, a gente até tem dados de 2018 desse rendimento médio em Porto Alegre, tá? Mas eu não encontrei nenhum estudo onde eu tivesse o desvio padrão desse rendimento médio, tá? Então, por isso que eu peguei os dados de 2010. Para estimar uma média, o pesquisador tem que fixar, né, definir algumas medidas, né? Uma delas é a margem de erro, ou seja, eu quero estimar a média de salários mínimos, mas eu aceito um certo erro para essa média que eu vou estimar, né? Lembrando que essa média que eu vou estimar é de uma subamostra da população. Então eu sei que eu vou errar, mas eu quero colocar esse erro numa margem que eu defino como aceitável. Então eu coloquei aqui meio salário mínimo, poderia colocar mais, poderia colocar menos, e aí quando a gente for para a ferramenta, eu vou mostrar para vocês qual é o impacto dessa escolha, tá? E o nível de confiança dessa minha estimação, né? 95% é um nível clássico, né? Dificilmente você vai ver um estudo onde para o cálculo do tamanho de amostra foi estabelecido um nível de confiança diferente de 95%, tá? A fonte, né, dos dados que eu vou mostrar para vocês agora é do IBGE, né? Então, como é que eu obtive essa média de 3,34 e o desvio padrão de 5,37? Isso não estava disponível em nenhum texto diretamente, tá? Então, o que eu fiz?
lá no site do IBGE, o que ele fornece é as classes de renda, né? Que vai desde pessoas sem rendimento até pessoas com mais do que 30 salários mínimos, tá? E o número de pessoas em cada uma dessas classes. Bom, para eu calcular a média, eu tenho que primeiro estabelecer o ponto médio de cada uma dessas classes, tá? Para a última classe, que é mais de 30 salários mínimos, eu estabeleci o limite inferior, ou seja, essa minha média com certeza é subestimada, né? Porque eu tenho pessoas que vão ganhar mais do que 30 salários mínimos, então isso aqui é uma média, vamos dizer assim, para baixo, tá? E aí, para o cálculo da média, eu tenho que fazer, então, o número de pessoas vezes o ponto médio, que é o que está aqui nessa coluna, né? Somo tudo e divido pelo tamanho da população. Então, lembrando que isso tudo são dados de 2010, tá? Então, a média em salários mínimos deu 3,34. Para calcular o desvio padrão, eu tenho que primeiro fazer o ponto médio menos a média ao quadrado, que é o que está apresentado nessa coluna, e depois essa coluna vezes o total de pessoas, né? Que é o que está na última coluna. Por fim, eu somo todos esses valores dessa coluna, divido pelo total tamanho da população e tiro a raiz quadrada, tá? Isso aqui é uma maneira de calcular a média e desvio padrão quando os dados estão agrupados, tá? Bom, então vamos agora para a ferramenta para ver o que a gente faz com esses dados. Então, eu tenho uma média de 3,34, um desvio padrão de 5,37, fixei que a margem de erro é 0,5 salários mínimos e o nível de confiança de 95%, tá? Então, vou lá na ferramenta, média, uma amostra, tá? A página inicial da ferramenta é essa aqui, tá? Então, vou lá, média, uma amostra, e aí aqui nas caixinhas eu vou colocando as informações de interesse, tá? Então, o que eu quero descrever aqui é a renda, a minha unidade de medida são salários mínimos, a margem de erro que eu fixei é de meio salário mínimo, se eu colocar vírgula ele vai apresentar erro, eu tenho que colocar ponto, tá? O desvio padrão da renda, 5,37, o nível de confiança, 95, e aqui perdas e recusas, né? Quando a gente for entrevistar as pessoas, elas podem se negar a responder a renda, então eu preciso entrevistar mais pessoas para garantir, né, que o meu nível de confiança e minha margem de erro sejam atendidos, tá? Aqui também eu posso estabelecer que eu vou fazer uma amostra por conglomerados, né, que é o que a gente viu, lá a gente chamou de amostra por agrupamento nos vídeos do CAM, ou a amostra estratificada. Aqui, né, para vocês conhecerem a ferramenta, eu vou fazer só a aleatória simples. Aí a ferramenta já calcula o tamanho amostral, então, para essa margem de erro e essa confiança, eu precisaria entrevistar 446 pessoas, tá? Se eu estivesse fazendo esse cálculo para um trabalho científico, a ferramenta já fornece, né, um texto para você colocar no seu projeto, justificando de onde é que saiu o 446, tá? Se a gente supor, então, as perdas, o 446 passa para 496 indivíduos, tá? Como eu falei para vocês, o efeito da precisão a gente pode observar nessa ferramenta aqui embaixo, tá? Então, eu posso estabelecer outros valores de precisão, né? Então, para uma precisão, aqui no caso ele está fazendo a precisão variar de 1 até 5, né? De meio em meio, tá? Então, vejam que a precisão aqui já é maior, menor, né, menos precisão, eu tenho um maior valor de erro, né, do que a gente estabeleceu lá na ferramenta. Então, ela começa de 1, né, e vai
até 5, e aí vocês vão vendo que o tamanho da amostra, né, quanto maior for a precisão, não, né, quanto menor for o meu erro, que eu tenho maior tamanho de amostra, quanto maior for o meu erro, menor o tamanho de amostra. E a ferramenta permite também que eu coloque diferentes desvios padrões aqui, né? Então eu vou colocar, a gente tinha calculado em 5,37, vamos supor que o desvio padrão possa ser 5, 5,5 ou 6, né? Então, aí agora eu tenho os valores, né, mais próximos de tamanho de amostra do que a gente tinha lá, e eu, ao invés de começar em 1, eu vou colocar em 0,5. Tá? Então, em 0,5, com 5,5, eu tenho já o tamanho da amostra quase igual, né? O que a gente tinha obtido lá em cima, e a gente percebe que esse tamanho de amostra cai rapidamente quanto menor for a precisão, né? Ou seja, quanto maior for o erro que a gente definir, tá? Então aqui, quanto maior o erro, menor a precisão. Quanto menor o erro, maior a precisão, tá bom? Voltando então, com isso a gente consegue, né, com uma pesquisa com cerca de 500 indivíduos, estimar qual é a renda per capita dos moradores de Porto Alegre, né? Mas o nosso interesse é ver se existe uma diferença entre as rendas, né, de brancos e negros, né? Então, para isso, eu vou fazer um cálculo para comparação de médias, né? Então, o meu objetivo agora do estudo é estimar a renda per capita dos moradores de brancos e negros, tá? Nos dados de 2010, eu não consigo obter uma diferença que é bastante importante para o cálculo do tamanho da amostra, tá? Que é a diferença entre as médias das rendas dos brancos e dos negros, né? Eu não encontrei lá no site do IBGE essa informação, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente resolve isso lá na ferramenta. Quando eu estou comparando médias, eu, como pesquisador, eu tenho que definir qual é a diferença a ser detectada, né? A gente chama também de diferença mínima a ser detectada, tá? Aqui eu estou estabelecendo meio salário mínimo, ou seja, uma diferença de meio salário mínimo é suficiente para eu afirmar, né, que brancos ganham mais do que negros, tá? O nível de significância, 5%, que também é um valor mais ou menos clássico, né? Eu vou diminuir o nível de significância se eu quiser diminuir a probabilidade de dizer que tem diferença quando não tem. E o poder de 80%, também clássico de 80%, eu aumento o poder se eu quiser diminuir a probabilidade de dizer que não existe a diferença quando na realidade ela existe, tá? Como é que a gente usa esses dados lá na ferramenta? Então agora eu vou vir aqui no menu médias, 2 grupos independentes, né? Porque são 2 populações independentes, a população de brancos e a população de negros, tá? Então eu vou mudar aqui, eu cliquei em mudar nomes e então a minha variável é a renda, meu desfecho, a unidade de medida em salários mínimos, um grupo 1 eu vou chamar os negros, o grupo 2, ou aqui que eles está sendo chamado de controle, eu vou chamar de brancos, tá? A ferramenta ela foi desenvolvida para aplicação na área da saúde, por isso que ela usa esse linguajar, né, de tratamento e controle, mas ela pode ser usada em qualquer contexto, tá? Então aqui ele já mudou, né? A média populacional dos negros é igual à média populacional dos brancos, né? Média de renda. E a alternativa, existe uma diferença entre essas duas médias, tá? Então aqui é a diferença a ser detectada, então o grupo de pesquisa é que vai definir isso. Para mim é importante dizer que tem diferença se a diferença é de um salário mínimo, não, é de meio salário mínimo, é de 0,25 salário mínimo, então isso aqui é uma definição do grupo de pesquisa, tá? No exemplo aqui eu estou usando meio salário mínimo, tá?
E o desvio padrão esperado, esse desvio padrão esperado, ele deveria vir da literatura, né? Que é o desvio padrão das diferenças entre as médias de renda de brancos e negros. Como eu não encontrei nada na literatura, uma coisa que a gente pode fazer quando não encontra dados na literatura é trabalhar com cenários, né? O que significa isso? Então, vamos supor que o desvio padrão entre as médias, né, dos dois grupos, ele seja o dobro da diferença que existe, de 1, tá? Bom, se essa suposição for verdadeira, né, eu precisaria de 126 sujeitos, 63 no grupo de negros, de pessoas negras, 63 no grupo de pessoas brancas. Tá? Qual é o impacto desse desvio padrão? Se eu aumento o desvio padrão esperado, quanto maior for a variabilidade, e isso vale para quase todos os cálculos de tamanhos de amostra, né? Quanto maior a variabilidade, maior o tamanho da amostra a ser calculado. Tá? Que mais que eu posso mudar aqui? O balanceamento, né? O que significa isso? Em algumas situações eu posso ter uma das populações que eu tenho um número muito maior na população do que o outro. Então fica mais fácil eu entrevistar um grupo do que o outro. Então, ao invés de usar um balanceamento de 1 para 1, ou seja, para cada pessoa negra entrevistada eu entrevisto um branco, eu poderia usar 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4 e assim, do jeito que for mais fácil de coletar a minha amostra, quando existe um desbalanceamento na população, tá? Efeito do delineamento aqui é justamente se eu quiser calcular um cálculo de tamanho de amostra pensando em conglomerados ou estratificado, tá? Aí aqui tem toda uma série de ponderações que precisam ser feitas, que eu não vou entrar aqui no detalhe, tá? O poder do teste, tá? O nível de significância que a gente fixou previamente, né? Aqui, se a minha hipótese alternativa é bilateral, ou seja, se eu quero testar a diferença, ou como já existem vários estudos mostrando que se existir essa diferença no sentido de que a média dos negros é menor do que a média dos brancos, então ao invés de usar um teste bilateral, eu vou usar ele unilateral, tá? No caso aqui, ele está colocando a alternativa, a média dos negros ser maior do que a dos brancos, porque na hora que eu coloquei os nomes, eu coloquei primeiro negros do que brancos, tá? Então, só vou trocar aqui para ficar no sentido certo da minha hipótese, né? Então, média de brancos, a hipótese alternativa é que a média dos brancos é maior do que a média dos negros, tá? E como tinha lá no cálculo de tamanho de amostra para uma média, eu também posso supor que eu vou ter perdas ou recusas, tá? Da mesma maneira, ele sugere um texto, né, para falar sobre essa diferença. Aqui ele caiu porque ele voltou para 1,5 desvio padrão esperado, né? E eu tinha colocado aqui 2, tá? Pelo fato de ser unilateral, também diminui o tamanho da amostra, né? Então, ele dá uma sugestão de texto explicando o porquê desse cálculo de tamanho de amostra e também a ferramenta permite fazer alguns cenários, né? Aqui variando o poder e também variando qual é a diferença a ser detectada, né? Então, aqui ele está partindo de meio, que é a menor diferença que eu coloquei, né? Eu poderia partir de 0,25, né? Um pouquinho abaixo daquilo, e de meio e meio até 5, tá? Aqui também tem o mesmo efeito, né? Quanto maior for a diferença detectada, menor o tamanho de amostra necessário, né? Porque se a diferença é muito evidente, com uma amostra pequena a gente já é capaz de detectar essa diferença, né? Como eu expliquei antes, quanto maior o poder do teste, maior o tamanho de amostra, né? Então, para mesmo a diferença ser detectada, variando só o poder, né?
O poder de 95 vai me exigir 2.272 pessoas a serem entrevistadas e um poder de 80 vai me exigir 1.584 pessoas a serem entrevistadas, tá? Então, com isso, a gente mostrei brevemente para vocês, né, como calcular um tamanho de amostra para média. Tá? Essa ferramenta aqui, ela permite ainda calcular comparação de médias quando as populações são dependentes, né? A gente usa muito esse cálculo de tamanho de amostra na situação antes e depois, né? Então vamos supor que a gente, evoluindo nesse assunto, né, que a gente tivesse implementado uma política pública para aumentar o PIB, tá? Ou para aumentar a renda média das pessoas negras, tá? Então, eu calculo a renda média de um grupo de pessoas antes de fazer essa intervenção e depois de fazer essa intervenção. Então, são as mesmas pessoas, né? Então, por isso que a gente fala em grupos dependentes, né? Também tem para médias em situações mais complexas, né? A análise de variância, medidas repetidas, cálculo de tamanho de amostra para comparação de proporções, cálculo de tamanho de amostra para teste Q quadrado, correlação, regressões e algumas medidas de classificação. Essas medidas sim são bem ligadas à área da saúde, tá? Mas as demais elas se aplicam, né, para qualquer área, tá? Então, dessa maneira, eu só antes de encerrar, né, voltando aqui para dois grupos independentes, uma outra maneira de chegar nesse desvio padrão é usando aqui em outras ferramentas variância combinada, tá? Vamos supor que eu não tivesse a diferença entre as médias do salário de brancos e negros, mas eu tivesse qual é a variância do salário dos brancos, qual é a variância dos salários dos negros e tivesse o tamanho da amostra ou da população desses dois grupos, né? Se eu tenho essas informações, ele calcula essa variância agregada, né, das duas populações. Então, essa é uma maneira também de obter a variância de dois grupos independentes, tá? Então, espero ter despertado o interesse de vocês. Como vocês veem, o cálculo do tamanho de amostra não é um objeto simples, né? A gente precisa ter muito conhecimento do tema de pesquisa a ser estudado, né? E de preferência ter um estatístico por perto, porque tirando esses cálculos mais simples, né, todas as outras situações vão demandar de quem for fazer o cálculo bastante conhecimento estatístico, tá bom? Obrigada.